diretores dos programas doutorais em educação. Queria, antes de mais, agradecer o convite para participar neste Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Educação. Já é o 5º Encontro Nacional e parece-me que é, de facto, uma excelente iniciativa para, enfim, desenvolver este processo de socialização dos jovens investigadores nesta área especificamente. E este encontro tem um tema particularmente interessante, que é de facto esta questão da investigação em educação e a responsabilidade social. Portanto, eu gostaria de agradecer ao professor José Augusto Pacheco, ao professor Tiago Neves, à professora Jesus Maria Sousa e ao professor José Morgado. São todos diretores de programas doutorais na área da educação e acederam ao convite para estar aqui hoje a conversar connosco sobre esta temática. O que iríamos propor em termos de organização, digamos assim, deste espaço de tempo que temos para a discussão, era de facto refletirmos um pouco cada um sobre estas questões e eu iria sugerir que fossem... Vamos ter estes minutos iniciais de discussão dos próprios diretores dos programas doutorais e depois vamos deixar algum espaço para discussão no final e talvez se possam ir colocando algumas questões também no chat, no bate-papo, dado que neste momento, pelo menos, nós não conseguimos visualizar os participantes, não é? E portanto podem ir tomando nota de algumas questões para discutirmos no final e depois iremos então abrir à discussão. Assim sendo, eu pedi então ao professor José Augusto Pacheco, do Departamento de Educação do Instituto de Educação, do Programa Doutoral, peço desculpa, em Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho, para nos dizer então algumas palavras sobre esta temática tão relevante da educação e da responsabilidade social. Muito boa tarde. Cumprimentar a professora Teresa Carvalho, cumprimentar também a professora Jesus Maria, o professor José Morgado, o professor Tiago Neves e todos quantos se encontram a assistir a este seminário online. Poderei compartilhar um pequeno PowerPoint? Posso? Eu julgo que sim. Sim, professor. Tem permissões para. Ok, então já estou a compartilhar. Ora, falar um bocadinho da minha experiência como investigador, porque de modo algum poderemos pôr de lado essa experiência que nós temos, e também a experiência como diretor do Programa em Ciências da Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Funções que eu desempenho desde 2019, portanto não estou há muito tempo, colegas meus certamente já estão há mais anos como diretores, embora na qualidade também que durante alguns anos que fui de presidente do Instituto de Educação, tenho uma percepção mais ou menos clara daquilo que se passa e porque também durante 7 anos fui diretor do Centro de Investigação em Educação, onde esta questão se colocava da responsabilidade social. Portanto, falar um bocadinho da minha experiência na Universidade do Minho relativamente à questão da responsabilidade social. Eu vou falar essencialmente em 3 pontos. Um primeiro ponto sobre a responsabilidade social que se manifesta é quando da elaboração do projeto, é quando o ponto 2 do desenvolvimento do projeto e o ponto 3 ao nível da conclusão do projeto. Ou seja, a quando da elaboração do projeto é fundamental que se tenha em conta o enquadramento do projeto naquilo que é considerado a Agenda 2030 e onde estão incluídos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aliás, nos projetos de investigação que são apresentados à FCT, em termos gerais, é necessário enquadrar a investigação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
sobretudo no quarto objetivo, que está ligado à equidade e à inclusão, e ver de que modo é que o projeto se integra nesses objetivos, sobretudo o objetivo quarto, mas também naquilo que é considerada a Agenda 2030, que é partilhada pelas organizações internacionais, que é da ONU, mas também de todas as outras organizações internacionais. E falo um pouco desta necessidade, porque neste momento eu pertenço, portanto, à Organização dos Estados Ibero-Americanos, ao Conselho Consultivo, e onde também esta questão da Agenda 2030 é bastante debatida e relembrada, para que a investigação se enquadre nesta perspectiva em termos de acutilância da agenda e, sobretudo, da adequação dos temas a esta agenda e da sua pertinência social. Sei que é, para os jovens investigadores, um dos problemas mais difíceis da elaboração do projeto. Aliás, quando se coloca a pertinência portanto, a responsabilidade a utilidade social da investigação, por vezes na educação levanta-se uma questão bastante complexa. Mas hoje em dia, e sobretudo para quem concorre à FACT, essa questão está facilitada porque tem que adequar necessariamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, é fundamental que a pertinência do tema de investigação se enquadre numa perspectiva transnacional de valorização de uma agenda que contribui de facto para uma finalidade que é da equidade e da inclusão. Julgo que a investigação em ciências de educação é fundamental que siga esse princípio. Uma segunda ideia é quando do desenvolvimento do projeto. Os jovens investigadores e os investigadores séniores, quando desenvolvem a sua investigação, um dos processos fundamentais é o da recolha ou a coleta, se investigadores brasileiros estiverem também, e certamente estão a ouvir-nos, da recolha ou coleta e análise dos dados. Sabemos que o princípio de não valoração, ou seja, a ausência de uma adjetivação nossa a quando da recolha e da apresentação desses dados, não tomar, entre aspas, partido em relação aos dados, termos um certo distanciamento em relação aos dados que recolhemos para sermos o mais imparciais possíveis, mas é fundamental que se mantenha, que os investigadores sigam uma prática de reflexão-ação. Ou seja, que os dados sejam úteis para aqueles que são seus respondentes. Quer seja através de amostras aleatórias, portanto, ou quer seja, sobretudo, através de amostras mais ligadas, portanto, a projetos de investigação qualitativa, por exemplo, ao nível de estudos de caso, de escolas, de instituições, de associações, onde temos uma interação direta com os respondentes. E digamos que essa responsabilidade social de nós devolvermos à comunidade os próprios dados e que esses dados tenham um sentido essencialmente reflexivo. Há muitos projetos de investigação que envolvem, por exemplo, sobretudo projetos de investigação longitudinais, que envolvem práticas de ação, de investigação, ação-formação, na perspectiva de promover esta prática da reflexão-ação. Ou seja, que no momento e ao longo do processo de recolha e de análise de dados, que vamos partilhando esses dados, em que haja um feedback que damos também à comunidade e que esses dados sejam também uma oportunidade para um processo de melhoria constante dos profissionais com quem contactamos em termos de sujeitos da investigação.
Um terceiro ponto, a questão da disseminação dos resultados. A questão da devolução dos resultados à comunidade dos participantes. Por vezes, a investigação que nós realizamos segue essencialmente o seu percurso mais funcional de um grau de mestre, grau de doutor, etc. Ela tem uma utilidade essencialmente académica, mas deixa de ter a sua utilidade social. Ou seja, a utilidade social no sentido de devolvermos os resultados à comunidade ou aos participantes no estudo, não é? No estudo, em que os resultados sejam discutidos e que sempre coloquemos esta questão. O que é que os resultados podem contribuir para a melhoria de uma comunidade de profissionais ligados à educação e formação e de que modo é que estes resultados podem conduzir a um processo de melhoria pessoal e um processo de melhoria institucional, em questões de desenvolvimento institucional e de desenvolvimento profissional. Uma outra questão é a divulgação do estudo, que temos essa obrigação de nos inserirmos numa comunidade de investigação ao longo de todo este processo, e digamos que a FCT na avaliação coloca bem esta questão, ou seja, que é uma das questões críticas geralmente dos programas, é a falta de uma comunidade de investigação em que nós vamos envolvendo os investigadores nessa comunidade, publicação de artigos, participação em seminários, em que eles também sejam coagentes, né? Em termos de agência, coagentes desse mesmo processo. E essa divulgação passa essencialmente pela publicação dos resultados em revistas, mas também há aqui um outro aspecto, que é a nossa participação na divulgação de resultados de investigação em termos mais amplos da comunidade. Eu falo, por exemplo, ao nível dos mídia ou da comunicação social, em que nós também podemos assumir essa responsabilidade de uma forma mais simples, porque nós aí temos que utilizar uma linguagem muito mais simples, em que vamos filtrar as ideias que nós trazemos por uma linguagem mais que seja mais compreensível para quem nos lê, nos entenda. E, sobretudo, às vezes também temos que abdicar de determinadas práticas que são seguidas na comunidade académica. Eu vou-vos contar um caso que se passa comigo. Eu ultimamente tenho participado com um texto mensal no Jornal Público, online, e tenho escrito sobre as questões que se colocam hoje em dia nas ciências da educação, né? Sobretudo ligado neste momento à questão da pandemia, seus efeitos, etc., sempre numa perspectiva de escola. E eu pertenço a um departamento que é Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa, e sempre os meus colegas de Tecnologia Educativa utilizaram o conceito e escreveram ensino à distância, sem acentuação do A, não é? Ensino à distância. E quando nós escrevemos para num jornal, essa prática que é seguida na comunidade não faz qualquer sentido. Ou seja, eu vi-me obrigado a alterar essa própria grafia, ou seja, a escrita, e acentuar o A. Portanto, educação à distância, porque os leitores de um jornal, sejam eles especialistas ou não, mas os leitores, em termos gerais, não vão compreender certamente educação à distância. Compreenderão muito mais facilmente. Portanto, se eu escrevo um artigo científico, vou utilizar educação à distância, mas se escrevo
se estou a divulgar estudos, etc., se estou a trabalhar um texto de impacto social, eu aí vou ter que me adaptar necessariamente. E é isso que eu deixo, sobretudo aos jovens investigadores, este desafio de adequarem o projeto à Agenda 2030, de devolverem os dados à comunidade e, sobretudo, de participarem amplamente na divulgação dos vossos resultados. Que a nossa investigação não se torne literatura cinzenta. Ou seja, ela é sempre uma literatura cinzenta porque serve sempre um determinado papel, mas somos obrigados a tirá-la dessa prateleira e a colocá-la publicamente, divulgá-la, portanto, devolvê-la à comunidade de onde recolhemos os dados e, sobretudo, depois também, de uma forma mais simples e de uma forma mais ágil, também partilharmos essas ideias que estão envolvidas nessa comunicação. E é, sobretudo, estas ideias que gostaria de partilhar convosco e, sobretudo, com os jovens investigadores. Muito obrigado por me terem ouvido. Não sei se passei os 10 minutos. Muito obrigada, está professor mais José ou menos Pacheco. dentro do tempo. Obrigado. Sim, sim. Muito obrigada por este início e por estes desafios que já colocou aqui aos jovens investigadores. Muito interessante. Eu passava agora a palavra então ao professor Tiago Neves, diretor do Programa Doutoral em Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, para também então partilhar connosco as suas ideias sobre esta temática. Convinha era talvez conseguirmos isso. Pronto, excelente. Muito obrigada, muito obrigada. Passava então a palavra ao professor Tiago Neves. Bom, muito boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi feito, que nos foi feito. Eu estou aqui não a título individual, mas como diretor do Programa Doutoral de Ciências da Educação da Universidade do Porto e portanto, agradeço esse convite e a possibilidade de estar presente aqui hoje, agora. Cumprimento, obviamente, os meus colegas e as minhas colegas de mesa e também todas as pessoas. Neste momento nós somos quase 70 aqui online, o que é digno de realce, considerando que é um sábado às 2h e pico da tarde. Bom, também nada impede que alguém esteja a almoçar e a ver a vantagem que isto tem. Podemos estar a fazer outras coisas e a participar ao mesmo tempo. Nem tudo é mau, nem tudo é mau. Para mim, num certo sentido, foi bom ter tido primeiro esta intervenção, porque é de uma natureza bastante diferente da minha, ou a minha bastante diferente da intervenção anterior, mas julgo que isso também será bom para o público. Eu de facto pensei também em fazer alguma coisa mais na linha do professor José Pacheco, mas depois eu pensei, não, vou fazer uma coisa diferente e vou pegar numa investigação feita também na minha faculdade, através do Centro de Investigação e Intervenção Educativas, do CIE, no âmbito de um programa Erasmus+, coordenado pela Universidade de Viena, e que era precisamente um programa sobre responsabilidade social na universidade. Isto foi um projeto recente, acabou em 2017, e de alguma forma abordou este tema de um modo relativamente, creio eu, relativamente amplo, e acabou por conduzir à produção de um manual de práticas para as universidades no âmbito da responsabilidade social. Portanto, o objetivo deste programa, deste projeto chamado University Meets Social Responsibility, o acrónimo era UNIBILITY, era a promoção da responsabilidade social da universidade entre universidades europeias e outras instituições de ensino superior que aspiram a integrar a responsabilidade social nas suas políticas internas
e em atividades com entidades externas, como stakeholders importantes, público-alvo, etc. Okay? E então um dos grandes produtos talvez o principal produto deste projeto foi o tal Manual de Práticas, que é no fundo um compêndio também de exemplos práticos de como implementar a responsabilidade social na universidade. Dentro deste projeto foram focadas 5 dimensões distintas, o envolvimento cívico, a governança, a sustentabilidade social e ambiental, as práticas justas e, por fim, precisamente o tema deste nosso momento, desta nossa mesa, que era a investigação, o ensino e o apoio à aprendizagem. E, portanto, deste ponto de vista, não tanto do investigador ou da equipa de investigação, como apareceu na comunicação anterior, mas mais deste ponto de vista também, diria talvez quase um pouquinho mais institucional, que eu vou falar e que eu vou abordar este tema então. E, portanto, algumas ideias-chave a reter aqui sobre este tema da responsabilidade social aplicada ao ensino, à investigação e também ao apoio à aprendizagem. A primeira ideia é a da garantia da liberdade académica aos investigadores, aos colaboradores, aos trabalhadores das universidades e aos estudantes. Isto, às vezes, nós quase tomamos isto por garantido, mas convém sempre não tomar estas coisas fundamentais por garantidas, porque às vezes elas começam-nos a fugir. E quando eu digo isto, não estou a dizer que agora de repente vamos reinstaurar o lápis azul ou qualquer coisa deste género. Não, mas estou a dizer que é bom haver dentro dos departamentos, é bom haver dentro dos centros de investigação alguma amplitude para que, por exemplo, correntes teóricas, ideias que às vezes não são as mais comuns, as mais frequentes, até quase num certo sentido as mais aceites dentro de um determinado grupo, não sejam, ainda assim, impedidas de terem a sua expressão. Isto parece-me particularmente importante, tanto mais importante quanto todos nós sabemos que o território da educação é um território social e politicamente controverso. E, portanto, nós temos de dar espaço para que essa controvérsia de facto exista. Ou seja, quando nós falamos no pensamento crítico, na educação crítica, etc., nós temos de dar espaço precisamente para aqueles que eventualmente não partilham desta nossa ideia dominante, desta nossa abordagem dominante. E isto acho que é um ponto importante, esta garantia da liberdade académica. Pois um segundo ponto que eu acho que é importante tem a ver com a ampliação, a diversificação do acesso à educação. E também com o compromisso, com a formação e a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, é bom, creio, que nos programas doutorais em educação e em ciências da educação, à semelhança daquilo que acontece na Universidade do Porto e creio que nas universidades congêneres, nós possamos receber pessoas de muitas origens, tanto geográficas como culturais, com diferentes formações de base, o que é, acho eu que é um dos fatores, ou um dos pontos fortes e interessantes dos programas doutorais em educação e ciências da educação, embora, claro, também sei que isto nos coloca desafios importantes para depois criar, às vezes, um mínimo denominador comum que permita inteligibilidade e compreensão entre todas as pessoas. Diferentes grupos etários, nós temos estudantes, o nosso estudante mais idoso neste momento tem, salvo erro, 79 anos. E
e temos pessoas ainda nos 20, não é? Eu julgo que esta diversidade, esta diversidade no acesso é alguma coisa que também é um indicador de uma procura de ser socialmente responsável, ou seja, não fazer as formações apenas para um nicho, e também, da mesma forma, não fazer as investigações apenas para um nicho de pessoas. Acho que aquele exemplo que foi dado anteriormente da educação à distância versus educação à distância é um excelente exemplo de como é preciso, às vezes, adaptar e falarmos e termos em consideração não apenas o nosso pequeno nicho, mas a sociedade em global, a sociedade global. Depois, obviamente, em articulação com isto, o desenvolvimento de políticas e práticas de acesso de estudantes de forma transparente e equitativa, com critérios explícitos, claros, acerca das decisões de seleção, fornecendo-se feedback construtivo aos candidatos não admitidos, por exemplo, nos programas doutorais, que são, muitas vezes portas de entrada para a carreira na investigação científica. E aqui, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que nós, não durante o processo, mas muitas vezes depois do processo, eu, enquanto diretor do programa doutoral, já me aconteceu tomar a liberdade de contactar candidatos que ficaram de fora, dizendo-lhes que ficaram de fora, bom, pura e simplesmente porque no seu currículo ou na proposta que apresentaram, faltava o elemento X ou Y, e que, portanto, isso não pode ser considerado, mas que teríamos todo o gosto em receber a sua candidatura no futuro, se caso esse elemento viesse a ser corrigido, ou quando alguém nos coloca alguma dúvida relativamente ao processo de seleção, tentar ser o mais transparente possível, indo ao ponto, eventualmente, se for necessário, de mostrar o Excel onde nós temos todas as classificações dadas, se é que isso às vezes não vai logo no próprio e-mail com a divulgação dos resultados. Depois, também procurarmos que haja, da parte dos estudantes que investem o seu dinheiro, muitas vezes nas propinas, às vezes são bolseiros, mas muitas vezes investem o seu dinheiro próprio nas propinas para frequentarem, nós temos um mecanismo que é alguma parte desse dinheiro vai diretamente, num certo sentido, para a conta do estudante, que é uma conta, não é de livre uso, mas pode ser usado alguma parte desse dinheiro com o acordo dos orientadores e depois do programa, da própria direção do programa doutoral. Alguma parte desse dinheiro pode ser usada na própria formação do estudante, sei lá, dinheiro para inscrição em conferências, para bibliografia, para aquisição de software, etc. Isso também é uma forma de devolvermos esse investimento feito. Evidentemente, também foi focado aqui muito bem já a questão da ética na investigação. Eu gostaria de salientar também a questão da ética no próprio currículo, porque o programa doutoral, como eu dizia, é frequentemente uma porta de entrada para a carreira na investigação e, portanto, o projeto, como foi dito muito bem anteriormente, tem de cumprir determinados requisitos, que em primeiro lugar passam logo pela supervisão dos orientadores, mas depois poderão ir à comissão de ética da própria faculdade e nas disciplinas, nas unidades curriculares do próprio programa doutoral também tem de haver espaço para a reflexão sobre isto, seja uma reflexão às vezes mais conceptual, seja às vezes uma reflexão mais operacional ligada ao desenvolvimento e à implementação de métodos de pesquisa, seja na parte da recolha dos dados, na coleta dos dados, seja na parte da sua análise.
um outro aspecto que é importante é esta ideia de vivemos numa sociedade global, não faz sentido os nossos estudantes ficarem fechados dentro do seu pequeno mundo, do nosso pequeno mundo. Aliás, seria difícil porque nós temos muitos estudantes que vêm do Brasil, vários também que vêm de países africanos, normalmente países africanos de expressão portuguesa. Às vezes temos pessoas é mais raro, mas também temos às vezes pessoas de origens mais invulgares. Já tivemos pessoas da Tailândia, já tivemos pessoas da Rússia, e portanto isto também é, creio eu, interessante em si mesmo, mas também do ponto de vista da responsabilidade social é importante. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade global e temos de proporcionar aos nossos estudantes a capacidade de se sentirem membros integrantes dessa sociedade. Okay? Eu não sei se me devo calar. Sim, não, ou melhor, não devia. De facto, está a ser uma intervenção muito interessante e deveria continuar. A questão é, de facto, mas é necessário. A mim cabe-me o papel de claro. tentar gerir o tempo. Sim, claro, naturalmente. Isso, e agradeço. Eu agradeço imenso a intervenção. Sim, porque eu pus aqui o cronómetro, mas depois esqueci-me de o clicar quando comecei a falar, então perdi um bocado a noção do tempo. Obrigado. Pronto, não há problema nenhum, mas para de facto conseguirmos também deixar algum tempo no final para alguma questão que possa surgir, temos de ter este cuidado, não é? Eu agradeço então ao professor Tiago Neves e pedi então agora à professora Jesus Marias de Sousa, que é a diretora do programa doutoral em Currículo e Inovação Pedagógica, uma temática extremamente atual e relevante, não é? Na Universidade da Madeira, para então partilhar connosco as suas ideias sobre esta temática. Muito obrigada, então. Obrigada eu. Antes de mais gostaria de cumprimentar não só a professora Teresa Carvalho, que está a moderar, mas também os meus colegas, o professor José Augusto Pacheco, o professor José Morgado, o professor Tiago Neves, e cumprimentar a todos estes jovens investigadores que nos acompanham. E saudar-vos principalmente pela excelente organização deste evento. Até agora está tudo a correr muito bem. Eu pedi a licença para partilhar convosco também, deixa-me cá ver como é que eu... Sim, está tudo bem. Portanto, a proposta era para nós, em termos de diretores de programas de doutoramento em Ciências da Educação, abordarmos, debatermos. A questão era relacionar a investigação e a educação com a responsabilidade social, e eu trago-vos também apenas 3 slides. Para nós entendermos bem esta questão da responsabilidade social, eu iria primeiro abordar a questão recuar um pouco em termos históricos e vermos o início, a afirmação das ciências sociais e humanas, e neste âmbito das ciências de educação. Sabemos bem todos como foi difícil e como foi necessário recorrer a conceitos e procedimentos utilizados pelas ciências ditas naturais para a conquista do nosso estatuto científico. É o próprio Émile Durkheim a afirmar que se a lei da causalidade, verificada nos outros domínios da natureza, estendeu progressivamente o seu império do mundo físico-químico ao mundo biológico e deste ao mundo psicológico, tem de se admitir que ela é verdadeiramente igual para o mundo social. E, portanto, a questão era esta da explicação, a ideia da explicação dos fenómenos, através da verificação rigorosa e quantitativa das hipóteses, tendo em vista a enunciação de leis e princípios de alcance geral. Isto é, face a condições semelhantes, surgiriam os mesmos resultados
quer fossem aqui ou acolá, quer fossem ontem, hoje ou amanhã. Este determinismo universal e intemporal tornava tudo extremamente simples e transparente, pressupondo uma visão de um mundo estável, constante, invariante, explicável pela existência de uma ordem absoluta capaz de reger todas as coisas do universo. Com base neste pressuposto, justificava-se naturalmente a pesquisa das permanências, mais do que das mudanças. O isolamento do facto, o isolamento factual, estava de acordo com o isolamento da combinação química na retorta de vidro, que punha de parte explicações de natureza cultural, social ou histórica, tal como anulava o acontecimento hic et nunc, aqui e agora, identificado com a singularidade, a contingência e o vivido. Por outro lado, também a relação do investigador com o conhecimento científico era olhada com alguma suspeição, exigindo a verificação por outros observadores, pois importava eliminar toda a fonte de subjetividade. Por isso, pedia-se ao investigador que se pusesse fora da realidade a estudar, para que esta fosse apreendida na sua pureza. O investigador devia ser capaz de dela se abstrair, de forma a neutralizar toda e qualquer angústia e incerteza que normalmente a acompanha e que a conduziria pressupostamente ao erro. Desejava-se, por isso, um investigador sujeito, frio e neutro, despojado de emoções e de contradições. Ora, as ciências da educação, no quadro das ciências do homem e da sociedade, não podiam deixar de partilhar estes princípios. O apelo à unicidade da ciência e o desejo de afirmação científica em pé de igualdade com as outras ciências fizeram com que adotassem uma única metodologia de investigação, a das ciências exatas e naturais, que defendia a redução do complexo ao simples, do heterogêneo ao homogêneo. Tal como os outros objetos de conhecimento, o nosso também devia ser suscetível de transparência, simplicidade e homogeneidade. Para isso, era preciso desembaraçar-se de todo o tipo de enunciado pré-científico, como as crenças, as opiniões, a epistemologia popular, etc., etc. Ora bem, segundo slide vai tratar do reconhecimento da especificidade do campo das ciências da educação e da necessidade de metodologias próprias. Ora, a evolução das correntes de pensamento e de investigação nos domínios da etnografia, antropologia, comunicação, psicossociologia e teoria de sistemas, de entre outros, acabou por revelar cada vez mais a complexidade do fenómeno educativo. De facto, se nos debruçarmos sobre o ato educativo, quer ocorra na escola ou fora da escola, vemos que a nossa realidade não admite senão um tipo de compreensão holística. Já não é a explicação, mas é compreensão. Um conhecimento da globalidade, pois qualquer tentativa de fragmentação deste processo, isto é, de separação, por exemplo, dos conteúdos face aos métodos, do ensino face à aprendizagem, dos fenómenos na sala de aula face aos contextos em que se produzem, das decisões técnico-pedagógicas face às decisões políticas, da dimensão cognitiva face à afetiva. Qualquer tentativa de fragmentação resultará necessariamente numa visão parcelar e restritiva da realidade. Ora, a tomada de consciência da complexidade do nosso objeto de estudo tem a ver com a natureza relativa
do ser humano, com percepções que lhe são próprias, histórias de vida e significados particulares que ele atribui à realidade. O fenómeno educativo ultrapassa já o esquema de causalidade linear. Estamos a falar de pessoas, de grupos, de relações entre pessoas e não de construções arquitetónicas, de vírus, de combinações químicas ou de fórmulas matemáticas. Ora, a abordagem ao objeto de estudo já não pode ser de causalidade linear, mas uma abordagem sistêmica, pois todo o ato educativo se situa num contexto muito mais vasto, onde entram em jogo os sistemas político, ideológico, filosófico, religioso, econômico, tecnológico, etc., em interação permanente. Aqui, então, vejamos a questão da responsabilidade social. Neste último item, eu gostaria, em primeiro lugar, de evocar a própria missão de ensino superior em Portugal, extraída do registro, que diz mais ou menos o seguinte, com a minha interpretação. A missão última do ensino superior é a qualificação de alto nível dos portugueses. É também a produção de conhecimento, naturalmente através da investigação, e a difusão ou transferência desse conhecimento, seja através das ofertas formativas, da lecionação, ou através da aplicação aos sectores económicos, sociais, culturais, etc., fora da instituição de ensino superior. Deste modo, pegando na investigação e educação, não há dúvidas de que ela contribui efetivamente para a elevação da qualificação, deste caso, dos educadores portugueses, professores, educadores de infância e outros agentes educativos, porque é a investigação que confere a sua profissionalidade. É a investigação que faz dar o salto do técnico de ensino, daquele que executa muito bem as diretrizes emanadas por outros patamares, aquele que utiliza os melhores métodos e técnicas de ensino e de avaliação para o verdadeiro profissional. É a investigação que faz dar o salto do técnico para o profissional. Aquele, no sentido que a sociologia das profissões atribui ao termo profissão. É aquele que é dotado de autonomia, que reflete sobre a sua realidade, sobre as suas práticas pedagógicas, que sabe o que faz e por que o faz. Ora bem, a investigação em educação, como disciplina de um curso ou como prática, atua diretamente sobre os seus formandos, municiando-os de ferramentas metodológicas de análise crítica da realidade onde estes formandos irão atuar. Estamos aqui a falar de investigação-ação, do processo de reflexão, ação, reflexão. Eu, por isso, vejo a responsabilidade social da investigação em educação na formação de educadores enquanto profissionais esclarecidos e críticos por serem investigadores. E isso já é muito, mas, em minha opinião, não esgota a responsabilidade social. Considero que, em termos de produção do conhecimento, de criação do conhecimento, a investigação em educação deve dar uma particular atenção a um campo mais alargado da educação, que extravasa os muros da escola, da educação formal, apostando em novas áreas, educação informal, não formal, educação de adultos, áreas essas para as quais
As licenciaturas em Ciências da Educação foram determinantes para abrirem portas. Considero que o avanço das ciências da educação passa pelo investimento... Eu peço desculpa, mas temos mesmo de terminar, se não se importa. Eu custa-me interromper, mas de facto... O investimento nas franjas onde estão as minorias, os excluídos, aqueles excluídos, porque entende-se que a educação deve ser o motor do desenvolvimento das sociedades. Eu dava depois como último alguns exemplos de investigações que têm vindo a ser realizadas na Universidade da Madeira, que vão focar, dar uma atenção especial a áreas fora da escola. Muito obrigada. Sim. Obrigada eu, professora Jesus, muito obrigada. Eu peço desculpa, mas de facto o nosso tempo é curto. Eu pedi então ao professor José Morgado, diretor do Programa Doutoral de Educação da Universidade Nova e do ISPA, para partilhar connosco então as suas ideias, e pedi-lhe também que fizesse o favor de tentar manter dentro do tempo, ser o último, mas não menos importante, obviamente, tem ainda mais esta pressão acrescida de se manter no tempo, por favor. Sim, a educação é um mundo com pressão, não é? Portanto, estamos habituados. Acho que agora é todo mundo. Eu tenho a vantagem de utilizar o tempo remanescente dos colegas que nos cederam o tempo, não é? Agradecer-lhe só a gentileza de não incluir no meu tempo de intervenção os cumprimentos e os agradecimentos. Certo, obviamente. A todos os colegas. Eu estou aqui em representação, não sou o diretor. Eu integro um consórcio que gera um doutoramento de educação, e faço parte da comissão de coordenação, mas neste momento não sou eu que estou a exercer a função de direção. Mas queria de facto cumprimentar formalmente a professora Teresa Carvalho, o professor José Augusto Pacheco, o professor Tiago Neves e a professora José Maria de Sousa, e todos os colegas que estão a assistir, e agradecer de facto a gentileza do convite. Eu vou procurar de facto ser bastante breve. A responsabilidade social hoje em dia, até porque aquilo foi já dito na primeira intervenção do professor José Augusto Pacheco, é um imperativo do ponto de vista das orientações internacionais, é um imperativo até das próprias orientações nacionais, na medida que a elaboração dos projetos exige justamente o enunciar e o explicitar dessa preocupação com a responsabilidade social. No entanto, eu enquadrava, antes de falar mais propriamente das questões só apenas da investigação, apenas entre aspas, de que ela se inscreve, e do nosso ponto de vista, na restante configuração do trabalho da docência universitária, ao nível do ensino e da extensão universitária, e não confinada aos aspectos mais particulares da investigação. Aqui voltaremos. Por outro lado, esta responsabilidade social é um compromisso que necessariamente as instituições, querendo ser e são, como referências das comunidades em que se inscrevem, para além do impacto até nacional e internacional que têm, é uma ferramenta imprescindível ao estabelecimento e ao reforço desse compromisso com as comunidades em que se inscrevem. E desse ponto de vista também é um incentivo às próprias instituições, justamente para aumentar a relevância que têm nas comunidades, o assumir de projetos e de iniciativas no âmbito da responsabilidade social. Importante, também já foi colocado em algumas das intervenções dos colegas anteriores, que para além dos aspectos mais ligados à investigação, uma dimensão mais alargada que não deve ser esquecida, e que muitos programas e iniciativas no âmbito da responsabilidade social do ensino superior consideram que é a dimensão ética, a dimensão da cidadania, com programas de voluntariado, por exemplo, entre estudantes e não só, e a valorização da arte, da cultura, o envolvimento nas comunidades. Portanto, tudo isso é o mundo da responsabilidade social. O nosso caso, com o consórcio, sendo o consórcio constituído pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova e o ISPA, a escala é diferente nas instituições, embora a participação seja solidária e equilibrada do ponto de vista da gestão do doutoramento e da realização do doutoramento, não podia deixar de ser. E no caso mais particular da educação e da investigação em educação, há aspectos que são mais centrais e que têm sido objeto das intervenções anteriores, que é a produção do conhecimento e a divulgação desse conhecimento. É importante também, já foi aflorado, que a produção de conhecimento não seja uma produção de conhecimento que surja como decorrência exclusiva das necessidades das comunidades nas quais as instituições de ensino superior se inscrevem, porque ficaríamos apenas numa dimensão de investigação aplicada, e que é importante que, até pelos próprios desafios que vêm das orientações do desenvolvimento,
que seja uma perspectiva de enfrentar e perspectivar desafios, antecipar formas de lidar com esses desafios, e essa dimensão é importante. No que diz respeito à investigação, diz respeito mais à divulgação do conhecimento, que é a área mais relevante, a produção de conhecimento é o aspecto que é claro. Nós temos, nas 3 instituições que constituem o programa doutoral, uma tipologia, sobretudo ao nível da oferta de iniciativas de divulgação de conhecimento, desde cursos de verão, cursos no Natal, cursos através dos dias de Ano Novo, cursos para públicos, até para crianças. Por exemplo, a Universidade Nova tem uma escola de línguas no verão para crianças, e, portanto, há essa tentativa de divulgação, de facto, do conhecimento com públicos extraordinariamente diversificados. Temos uma orientação importante de envolver os próprios, de ter os doutorandos, por exemplo, designadamente os doutorandos, até porque já é um patamar um bocadinho diferente dos mestrados, os doutorandos com o poder de transformação que têm nas comunidades onde estão a fazer as suas próprias investigações, e esse papel de trocar a informação que recolhem na recolha de dados que falava o professor José Pacheco, quer depois na transmissão dos resultados, etc., e essa inscrição nas comunidades, embora não se confine apenas à comunidade, aos contextos onde se desenvolveu a investigação, é um papel também importante. Por outro lado, no caso do ISPA, e até por resposta à questão que decorre do ensino à distância ou do ensino à distância, e o que é mais curioso, professor José Augusto Pacheco, é que muitas vezes, quando estamos a falar de ensino à distância ou à distância, ele não é uma coisa nem outra, é apenas não presencial. O que ainda é mais curioso. Mas no caso, no ISPA, eu ia focar no âmbito da responsabilidade social. Nós desenhámos e oferecemos, através, por exemplo, uma estrutura que nós temos, que é a Clínica ISPA, serviços de apoio e linhas telefónicas de teleconsulta, quer a jovens, quer a adultos, com esta situação, a tal fadiga pandémica de que falávamos no início, e isso também escrevemos na responsabilidade social. Isto para vos dizer, de uma forma muito sintética, que é um compromisso ao qual nós não podemos fugir, e eu diria, e nós temos isto como adquirido, faz parte do patamar dos programas de desenvolvimento das próprias instituições. Se as instituições se centrarem naquela estrutura, aquela ideia um bocadinho mais antiga da universidade que produz conhecimento dentro dos seus laboratórios, dentro dos seus modelos de investigação, é uma investigação que é uma faculdade, é uma universidade que tende a ficar do lado de fora da comunidade, e aí a responsabilidade social tem esse papel importante. E também o aspecto que o professor José Pacheco também, que é a questão da divulgação para não cientistas dos dados de discussão. Nós há muito tempo temos um gabinete, por um caso do ISPA, que agencia os contactos de acordo com as problemáticas sociais entre os investigadores e os docentes do ISPA, no caso, em particular, para colaboração regular em programas de comunicação social, sobretudo porque, como sabeis, e eu acabo já, a educação é o mundo em Portugal, talvez, onde há mais especialistas para além da epidemiologia e da saúde pública. E, portanto, não há ninguém que não saiba e não seja especialista em educação. E há muito ruído em torno das crenças e das convicções, falava a professora Jean Maria de Sousa, que se confunde com a ciência, e nós, como digamos, construtores de boa parte do conhecimento na área da educação, temos essa responsabilidade social, eu aqui sublinho mesmo responsabilidade social, de dotar nos canais de acesso à comunicação generalista das comunidades, justamente esse conhecimento que permita tornar as sociedades, as comunidades educativas, no fundo, construir comunidades educativas, que é importante nos dias de hoje, e mais do que nunca nos dias de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor José Morgado, pela excelente intervenção e, sobretudo, por chamar a atenção exatamente para estas questões. Nós, de facto, estamos aqui um bocadinho condicionados pelo tempo. Creio que não teremos já espaço para uma discussão alargada. Enfim, ficaram aqui ideias extremamente relevantes face a esta questão da responsabilidade social na área específica da educação. Eu diria que, de facto, nós tivemos aqui uma abordagem... Sim, Helena. Não, só para dizer-te que há um interveniente com a mão, que levantou a mão, a Bruna, se quiseres dar-lhe a palavra. Eu estou aqui a ver, tu podes ver aqui nos participantes quem é que levantou a mão. É que eu, de facto, não estava a ver. Clicar nos participantes e abrir. Sim. Vês então, que um levantou a mão. Então, sim, eu creio que podemos, então, dar espaço para a intervenção da Bruna para colocar a sua questão, o seu comentário. Se não conseguir, coloque, por favor, a sua questão no bate-papo.
Sim, está-nos a ouvir, Bruna? Bruna está com o micro desligado. Sim. Pois eu acho que possivelmente haverá aqui algum problema. Não sei se algum dos outros participantes tem interesse em colocar alguma questão de forma breve. Creio que não temos, entretanto, mais nenhuma questão. Bom, eu acho que nós de facto temos aqui ideias extremamente interessantes e desafiadoras, não é? Para podermos, de algum modo, discutir. Bom, tendo em conta que de facto a Bruna não consegue fazer a sua intervenção e tendo em conta o tempo, eu atrevia-me a tentar aqui, de algum modo, fazer um pequeno apanhado do que discutimos aqui nesta sessão tão interessante. Dizer que de facto foi um excelente painel e foi uma honra para mim poder assistir a esta sessão e partilhar estas ideias. De facto, nós tivemos aqui abordagens desde um nível mais macro e mais institucional, diremos assim, da relevância da responsabilidade social para as instituições de ensino superior e para o seu papel, como a professora Jesus Sousa realçou, o seu papel enquanto pensando na sua função em termos sociais nas diversas sociedades, até depois abordagens um bocadinho mais, enfim, mais micro, mais centradas no próprio contexto epistemológico e ontológico da produção do conhecimento, que são extremamente relevantes e extremamente interessantes. Eu, enfim, talvez valesse a pena também lançar aqui mais uma provocação em termos da reflexão sobre este conceito. O próprio, se calhar valia a pena pensarmos no próprio conceito de responsabilidade social, não é? Que é de alguma forma um conceito que surgiu muito do contexto empresarial, em grande medida em resultado da necessidade que estas instituições tinham de demonstrar a sua relevância em termos sociais. Eu diria que, de facto, como foi, aliás, aqui um bocadinho realçado de uma forma transversal nas diferentes dimensões, esta questão da responsabilidade social é inerente à constituição das próprias instituições de ensino superior, é inerente à própria investigação. Aliás, a Unesco, numa conferência em 1999, revelava exatamente esta noção de que a ciência está na sociedade e é para a sociedade. E nós tendemos muito a esquecer, de algum modo, que a produção do conhecimento é para a sociedade, não é? Portanto, em particular no contexto das ciências da educação, também a responsabilidade social está inerente à própria produção do conhecimento em ciências da educação. O que parece é que temos cada vez mais esta necessidade de a realçar e de a demonstrar e de a tornar visível. E creio que este é também o grande desafio para a nova geração e para os jovens investigadores na área das ciências da educação, que é tornar esta dimensão da responsabilidade social mais visível nos seus projetos, quer nos seus projetos de investigação, quer muitas vezes também nos seus projetos de vida e na sua própria postura enquanto cidadãos ativos. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço as excelentes intervenções e agradeço em particular aos organizadores do encontro. Sei que está a ser um excelente encontro, com uma excelente organização, como seria de esperar, creio que agora temos então de encerrar a sessão, dado que vamos ter de seguida outras sessões paralelas igualmente interessantes para podermos assistir.